Não tenho motivação para trabalhar para outros, pois não consigo me empenhar. Se não for para fazer bem feito, prefiro não fazer. Ao ter uma ideia e começar a criar, você acaba se apaixonando pelo que constrói, seja aos poucos ou rapidamente. Em vez de se apaixonar pelo produto, você está se afastando da verdade, que é a única coisa importante que você precisa buscar como fundador. E isso é a coisa mais perigosa que pode acontecer. Parece simples, mas o que constroem pode mudar as regras da gestão de dinheiro. O que ele revela neste episódio pode transformar sua gestão financeira. Com foco nos indicadores certos, opiniões perdem importância. É essencial saber o que acompanhar e definir sucesso. Não é preciso lucrar de imediato, às vezes demora. Passei minha vida construindo comunidades e, na minha opinião, o ajuste do produto à comunidade é muito mais difícil do que o ajuste do produto ao mercado. E se você tem uma comunidade e percebe os primeiros sinais de que ela está sendo criada, você precisa fazer tudo o que puder para cultivá-la. E foi exatamente isso que fizemos com muito sucesso. O recurso mais importante que temos, obviamente, é o nosso tempo. Você tem um tempo limitado aqui. Garanta que seus esforços e energias estejam direcionados para algo que faça sentido. Gilad, estou muito animado para conversar. Vai ser uma história de startup honesta e brutal. E eu só quero contextualizar isso para os ouvintes. Hoje vamos falar da Sequence, mas sua última empresa, a Lance, levantou 8 milhões. Vocês alcançaram 30 mil usuários e perceberam que estavam perdendo dinheiro com cada cliente devido à fraude. Em vez de amenizar a situação, você falou com seus investidores. Isso traz uma história importante para empreendedores. Então me explique o lado bom e o ruim do empreendedorismo, porque acho que falamos sobre o lado bom com muita frequência, mas você já passou por algumas experiências não tão boas. Sim, quero dizer, todo mundo comemora, sabe, os grandes sucessos, as saídas enormes, os IPOs, e para alguém que está apenas assistindo de fora, parece que tudo é tranquilo. Mas a verdade é que é uma bagunça. Para todas as pessoas que eu conheço, e eu presumo que a maioria dos empreendedores, há muita dor envolvida ou ao longo da jornada. Às vezes, como fundadores, nos sentimos sozinhos. E as coisas desandam, sabe? E quando tudo desanda, sabe, muitas vezes você fica sozinho tentando resolver as coisas. Você tem funcionários, tem sócios e cofundadores, tem investidores, tem clientes, pessoas que realmente estão usando algo que talvez você tenha criado. Então é um lugar muito difícil de estar. Acho que nós supervalorizamos o empreendedorismo e fazemos parecer que é tudo divertido e tudo ótimo e que é só trabalho duro, mas não acho que realmente mergulhamos no que acontece se der errado. E também, para o seu ponto, é muito solitário. Então, se der errado, e todo mundo que eu conheço que construiu algo significativo passou por um momento em que tudo deu muito errado. Como você lida com isso? Muitos não entendem o que você passa. Vamos voltar um pouco. Quero entender por que você escolheu ser empreendedor. Que tipo de ilusão te levou a querer construir algo? Isso também é interessante. Não acho que 99% das pessoas do mundo devam ser empreendedoras, pois isso exige uma mentalidade específica e talvez até um pouco de ilusão. Mas vamos voltar bastante. Lance foi a sua primeira empresa? Não. Eu estou quase com 45 anos agora e tive um emprego com carteira assinada por talvez 2 anos da minha vida. Sempre criei coisas, não só startups. Na verdade, dei meus primeiros passos como empreendedor já adulto. Criamos uma operadora de turismo, trabalhamos com turismo e realizamos coisas legais lá. E, para ser honesto, não tenho motivação para trabalhar para outra pessoa. Eu não consigo encontrar a motivação. Quero fazer bem feito, caso contrário, prefiro não fazer. Então, essa história de startup com Lance. Por que essa história? Lance não foi sua primeira empresa e também não foi a última. Com licença, agora você está construindo a Sequence, mas o que deu errado com a Lance? Acredito que isso seja uma grande lição para todos. Bem, algumas coisas deram errado, mas acho que o principal problema com a Lance foi o fato de termos feito algumas suposições fundamentais que estavam simplesmente erradas. A base do negócio não foi feita para o sucesso. E no nosso caso específico, né, o que fizemos foi tentar construir uma empresa financeira usando ferramentas de finanças integradas. E acontece que ao dizer
ferramentas financeiras integradas, ou seja, banco como serviço. Você não é o banco, mas atua como tal. Então, se você começou bem cedo ou tem muitos recursos, empresas como a Chime, certo? Eles foram muito bem. Mas para quem entrou na segunda, terceira ou quarta leva dos neobancos, a economia unitária nunca fechou, porque você não pode operar como um banco. Você não pode emprestar contra seu próprio balanço e realmente não consegue ganhar dinheiro como os bancos. E por outro lado, você fica com todo o lado negativo de fraudes, estornos e disputas. Nosso maior problema era, sem dúvida, a fraude. Então, em determinado momento, nós simplesmente olhamos os números e entendemos que a cada cliente que você traz, basicamente está encurtando a vida da sua empresa. Porque o que acontecia era que você pegava uma turma, tipo uma turma passada, e achava que o seu custo de aquisição de cliente era tipo $100 ou algo assim. Com o tempo, você percebe que 20, 30, 40% dos clientes são contas que realmente precisam encerrar. Então, o 100, ele aumenta. E às vezes, para certos custos, ele até dobra. Então, você está ali vendo o custo de aquisição de cliente subir. O período de payback, ou taxa interna de retorno, continua ficando cada vez mais longo. E você basicamente entende que a trajetória que você está basicamente indo em direção a um precipício. Isso faz sentido para mim, mas para quem está começando pode ser assustador, pois a lição é que não importa quantas vezes você faça isso. O sucesso não está garantido da próxima vez. E eu acho que às vezes os investidores até pensam isso. Podemos falar sobre isso também. Esse é meio que o outro lado do empreendedorismo. Eles sempre apostam em pessoas que já tiveram sucessos anteriores ou em empreendedores em série, em vez do empreendedor de primeira viagem, porque pensam, bem, se eles já fizeram antes, podem fazer de novo. Mas me explique. Como um empreendedor em série que já fez isso várias vezes pode errar premissas básicas de negócios? Qual foi a venda nos olhos que te impediu de enxergar isso quando você começou a Lance? Acho que ao ter uma ideia e começar a construir, você acaba se apaixonando pelo que está criando, em vez de focar no problema em si, certo? Você construiu algo e você começa a contar histórias para si mesmo. Você basicamente começa a mentir para si mesmo, certo? Você diz, se ao menos tivéssemos construído isso, essa seria a única coisa que está faltando. Algo, talvez um parâmetro, parece ótimo, pois estamos indo rápido e abrimos dezenas de milhares de contas. Você diz que está funcionando, começa a ignorar o que está ruim e a mentir para si mesmo. Tipo, é como se fosse seu bebê, né? E todo mundo acha que seu bebê é a coisa mais linda e perfeita do mundo. Mas existem bebês que não são perfeitos, né? Você passa a mentir para si mesmo e se afastar da verdade, que é o mais importante para um fundador. Isso é natural como um mecanismo de defesa comum a todos. E isso é a coisa mais perigosa que pode acontecer. Pode acontecer com qualquer um. Vamos falar sobre como você lida com isso, já que é algo necessário. Você consegue investidores, mas como você se afasta, tira sua emoção, ego e apego à empresa para que possa tomar decisões objetivamente boas? E o que é difícil sobre Lance é que, como você tinha questões de unit economics, problemas econômicos e fraude, às vezes não se trata apenas de uma mudança de direção. Como diz Kevin O'Leary, é preciso levar para trás do celeiro e acabar com isso. Acho que isso é muito difícil para empreendedores, especialmente após levantarem dinheiro. Então, como você e Lance chegaram a dizer, ok, isso realmente não está funcionando. Preciso achar um jeito de ter conversas difíceis e encerrar esse negócio. O que te motivou a fazer isso? Apenas os números, apenas os números. Se focar nas métricas certas, opiniões não têm vez. Opiniões não têm vez. Você precisa saber o que está acompanhando. Você precisa saber o que está medindo. Você precisa saber como é o sucesso. Às vezes vai demorar um pouco mais e às vezes você só precisa perceber isso desde o início, certo? Às vezes demora, normalmente é assim, mas é importante perceber que você está progredindo. As coisas importantes. E com Lance, o problema é que deveríamos ter resolvido isso um ano antes do que fizemos. Essa é a verdade. Só por curiosidade, olhando para trás tudo fica claro, mas
Tecnicamente, você acha que se tivesse encontrado uma maneira de mitigar a fraude? E me explique o que é fraude no sentido bancário para as pessoas que estão ouvindo. Fraude não é fraude no sentido de alguém da sua equipe cometendo fraude. Fraude é quando os clientes estão cometendo fraude. Se não tivesse mitigado isso, o modelo de negócio teria sido bem sucedido ou é só uma hipótese? Nem vale a pena tentar entender essa parte. Então, primeiro de tudo, descobrir isso teria sido enorme e poderia ter criado uma empresa gigante que não tem nada a ver com o neobank, porque fraude é um problema em todo lugar. Então, respondendo à sua primeira pergunta, a fraude veio dos clientes, não dos funcionários, e foi tudo o que você imaginar. Qualquer coisa, desde lavagem de dinheiro até pessoas recarregando a conta com 28 indo para Las Vegas no fim de semana e ligando na segunda dizendo que o carro e a carteira foram roubados, não fui eu. Então, mesmo que você consiga provar que foi a própria pessoa, ainda assim você tem que pagar taxas pesadas, muito pesadas, para a Visa e outros provedores. Quem usa a sua plataforma só para ganhar taxas de indicação, por exemplo, na verdade não está cometendo fraude, mas não foi para isso que você criou um produto, e eles são só clientes de fachada. Não dá para lucrar com esse tipo. Isso era comum. Fomos chamados ao escritório do xerife em Nova York. Qualquer coisa, desde esquemas malucos de lavagem de dinheiro até pessoas tentando roubar 5 mil ou algo assim. Ok, então não está funcionando. Você levantou dinheiro para essa empresa. Então você levantou. Você levantou 8 milhões ou quanto você levantou para isso? Pouco menos de 8 milhões. Você levantou 8 milhões. O que fazer quando percebe que a empresa não está funcionando? Para ser sincero, é bem estressante. Lembro de mim e meus cofundadores entrando numa sala e dizendo: a gente não sabe como salvar isso e obviamente temos uma responsabilidade fiduciária com nossos investidores e entendemos isso e com cada novo cliente basicamente, sabe? Tipo, a gente tinha que parar e não era responsável da nossa parte continuar e dissemos, ok, primeiro vamos parar de trazer novos clientes. Ainda tínhamos milhares de pessoas usando o produto, então é um app bancário, você não pode simplesmente fechar de um dia para o outro, certo? Então continuamos dando suporte, fizemos o offboarding deles e avisamos os clientes que estavam, sabe, que outras empresas demonstraram interesse. Voltamos e discutimos, vamos devolver o dinheiro aos investidores ou pensar em um pivô? Naquele momento ainda não estava falando com com meus investidores, foi tipo alguns dias depois. Você só conversa com seu cofundador pensando: o que estamos fazendo? Sim, entendemos que precisávamos parar então para não continuar recebendo novos clientes e fizemos isso. Depois entramos em uma sala e dissemos: ok, o que podemos fazer aqui? Ou fechamos, ou mudamos o rumo e decidimos tentar pivotar para salvar a empresa. Era isso que queríamos fazer. Começamos a jogar ideias, mas depois de alguns dias dissemos: ok, pessoal, acabamos de provar que nossas ideias não são tão boas. Isso ficou claro. Então, ao invés de pensar em ideias, vamos pensar em princípios fundamentais que vão guiar nossa mudança. E chegamos a duas coisas, na verdade. Primeiro, todos nós tínhamos mais de 40 anos e queríamos garantir que estávamos investindo os próximos 10, 15 até 20 anos da nossa vida em algo significativo com chances de sucesso. Para isso queríamos ter convicção. Então a primeira coisa importante era chegar a uma convicção forte. Isso era o principal. E a segunda coisa era que depois de tentar construir um banco e competir com Bank of America, Chase, todos esses grandes players, dissemos: chega de oceano vermelho, queremos um oceano azul com pouca concorrência, porque isso é muito importante. E foi aí que começamos a trabalhar com um framework que eu realmente gosto, porque é muito simples. Você precisa procurar coisas que sejam não consensuais e certas. Basicamente é simples: consensual, não consensual, certo e errado. Se você está errado, não tem o que fazer. Se você está certo e é consensual, isso é lance, certo? Todo mundo com quem conversei me disse: claro, freelancers e autônomos precisam de uma experiência bancária melhor, mas aí você encontra os bancos grandes, eles também têm um banco. E quando você encontra algo que é não consensual e certo, é aí que você tem uma visão de futuro, é onde você pode construir algo realmente único.
E é muito difícil, porque quando você vai falar com as pessoas, muitos vão dizer: cara, não entendo nem do que você está falando. Por que que alguém usaria isso? Você é burro, basicamente. Me explique por que você citou pensar pelos primeiros princípios e também mencionou ideias não consensuais, mas corretas. Como identificar quais primeiros princípios se aplicam a uma ideia assim? Foi isso que você fez com a Sequence. Então, usamos esse framework para focar no que é que era importante para a gente, que é um oceano azul. Entendi. Foi assim que a gente olhou para isso e para encontrar a ideia certa e não consensual. Meu melhor conselho é: tenha sorte. Isso é, sabe, isso é o mais importante. Se você pensar sobre a narrativa ou princípio mais importante que você teve que mudar quando começou o lance, quero dizer, provavelmente há muitos, mas qual foi o principal que permitiu que o sequence fosse bem sucedido quando o lance não foi? Você já falou sobre isso de novo, sobre não ser consensual, mas ainda assim estar certo, mas houve uma ideia principal que você teve que mudar. Acho que algumas coisas, acho que a primeira e talvez a mais importante é que nós realmente mudamos de falar com nossos clientes ou potenciais clientes para ouvi-los e há uma grande diferença aí, certo? Então, antes de realmente começar o lance, se nós não estivéssemos apenas falando com os clientes, mas também ouvindo eles, talvez tivéssemos construído o Sequence. Não sei, faz 4 anos. Porque antes do lance nós construímos várias ferramentas para freelancers e autônomos, só para eles verem todo o dinheiro deles sob o status de impostos, sabe, e tudo mais. E eles nos disseram: uau, isso é ótimo, eu adoro esse painel. E era tipo uma experiência parecida com o Mint ou o Monarch Money, e eles disseram: eu realmente gosto disso, quero tocar na tela e mover o dinheiro. E aí, se a gente fosse esperto naquela época, ou se a gente realmente estivesse se aprofundando e entendendo o que essas pessoas queriam, talvez a gente tivesse construído o sequence de novo e não o lance. Mas aí a gente disse: ok, eles querem mover o dinheiro, precisamos ser um banco. E tem um ditado muito famoso do Bill Gates que disse: o mundo não precisa de mais bancos, precisa de um sistema bancário melhor. Então ouça o Bill Gates, isso é outra coisa, ele sabe do que está falando. E lidar com investidores não é fácil, eu sei disso. Quantos investidores vocês tiveram no total? Porque vocês levantaram 8 milhões, mas não foi só de um grupo pequeno, foram 83 investidores no total. Sim, tivemos que coletar 83 assinaturas de todo o mundo, funcionários, aceleradoras e programas pelos quais passamos, e também de todos que investiram no Sequence. E nós levantamos bastante dinheiro de amigos e familiares ou cheques pequenos, e esse pessoal nunca foi o problema. Então, não é como, parece, para ser honesto, tipo um inferno de startup passar por isso, porque é assim, só para contextualizar para quem está ouvindo, se o lance não está funcionando, você tem uma conversa difícil com seu cofundador, ok, precisamos seguir em outra direção, você precisa conseguir 83 assinaturas, levou 8 meses para conseguir essas 83 assinaturas. Eu sei que teve gente que foi problema, ou pelo menos dificultou para você. Então, durante esse tempo, quero dizer, você está estressado, não está ganhando muito dinheiro pessoalmente, e a vida continua, então você tem que descobrir o que vai fazer em relação à sua situação financeira. Não sei exatamente como era a sua situação, mas enquanto isso acontecia, vocês não estavam tirando salários altos enquanto avisavam aos investidores que havia uma chance de eles perderem o dinheiro e ainda tinham que renegociar exatamente o que iam construir. Então, me fala sobre essa reestruturação, porque lidar com investidores. Às vezes recomendo que, se os fundadores há motivos para captar ou não captar dinheiro, obviamente, né? Se você quer crescer rápido, pode captar recursos via equity, mas também pode captar via dívida, não precisa ser só equity. Existem diferentes formas de levantar dinheiro. O que você passou é provavelmente uma das maiores dificuldades para quem está captando dinheiro. Basicamente, só resta dizer aos investidores: desculpe, queimamos seu dinheiro e não haverá retorno. Então é isso. Então, conte, você conversou com seu cofundador. Qual é o próximo passo? Nós entramos nisso, eu não sabia no que estava me metendo, não sabia o quão doloroso seria, e o que fizemos foi, estávamos na sala e dissemos: ok, vamos salvar a empresa, ainda achamos que temos algo que podemos fazer, vamos tentar, e com os dois princípios fundamentais do pivô, começamos a conversar com os bons usuários do lance e perguntamos para eles: pessoal, o que vocês estão fazendo aqui?
e foi muito, não quero dizer unânime, mas era muito comum eles nos dizerem: eu realmente adoro essa experiência, tipo mini Zapier para o meu dinheiro, queria poder conectar minha... E aí todo mundo falava: minha conta do marido, minha conta da esposa, meu sócio, meu 401k, meu empréstimo estudantil, meus cartões de crédito, minha hipoteca. Então eles queriam conectar várias coisas. E aí, meu cofundador e o Chief Technology Officer voltaram e disseram: acho que o que essas pessoas realmente querem é um roteador para o dinheiro delas. Elas precisam de uma forma melhor de direcionar o dinheiro entre todas essas contas diferentes. E aí pensamos: ok, isso é interessante, mas de novo, tínhamos acabado de levar uma surra enorme, então queríamos otimizar pela convicção. Então começamos a conversar com pessoas que nunca tinham ouvido falar do lance, não necessariamente freelancers, qualquer um que estivesse disposto a conversar com a gente. E chegávamos para eles e dizíamos: ei, vamos construir esse roteador de dinheiro, é tipo um Zapier para dinheiro. E de cada 10 pessoas com quem falávamos, 6 ou 7 diziam: vocês são idiotas, não entendo nem do que vocês estão falando. E 3 ou 4 diziam: onde vocês estavam a minha vida toda? Olha o que eu construí, dá uma olhada na minha planilha do Excel, sabe? Então isso não era consenso, certo ou errado a gente ainda não sabia. Mas definitivamente não era consenso, e era muito confuso, e você não sabe o que pensar. E aí dissemos: ok, vamos otimizar pela convicção, vamos ser corajosos, vamos construir uma landing page e cobrar um valor relativamente alto só pelo conceito. Construímos várias landing pages, na verdade uma landing page e vários anúncios, só descrevendo o produto. Chamamos de Money Route ou Out Money, que é um nome horrível, e dissemos para as pessoas: se você quiser acesso vitalício a esse produto, pague $200 hoje. E eu falei para meus cofundadores: vocês são malucos, ninguém vai dar esse dinheiro para vocês. Então, mas a gente lançou e eu fiquei extremamente feliz de estar errado, porque em 5 dias 100 pessoas pagaram os $200 pelo acesso vitalício, sendo que obviamente a gente nem tinha o produto ainda, e começaram a falar sobre isso em toda a internet. Eles abriram um servidor no Discord para a gente, começaram a falar sobre isso no Reddit, e as pessoas começaram a bater na nossa porta. E aí a gente já falou: ok, os $200 estão fora de questão, essa oferta acabou. Mas se eu ainda me lembro exatamente das palavras, a gente disse: se você quiser, pode garantir uma assinatura vitalícia com desconto. E realmente teve gente pagando assinatura por um produto que não só não estava pronto, como a gente nem tinha começado a construir. Isso é convicção, né? E aí, com isso, quando a gente começou a criar uma lista de espera, então, a gente teve uma atração inicial muito boa, e já tinha conseguido, sei lá, uns $20 mil ou até mais, antes mesmo de escrever uma linha de código. E isso é muito raro. Muita gente diz que quer fazer isso, mas realmente fazer é muito mais difícil, sabe? É tipo o básico do Lean Startup, mas é muito mais fácil falar do que fazer. E nesse estágio eu voltei para os investidores do lance. A gente tinha, acho que uns $2 milhões no banco, e eu falei para eles: tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui, vamos, nos deem mais dinheiro. Nesse estágio, a gente já tinha feito uma rodada de preço e 2 safes, um em cima do outro, o que também foi um grande erro, e a gente pode falar sobre isso se você quiser. Foi em 2022, quando ninguém fazia nada e a Covid tinha acabado, né? O mercado estava péssimo, todos os meus investidores recusaram investir. Então comecei a apresentar para qualquer um disposto a ouvir de VCs a anjos. Falei com uns 160 investidores, o que é loucura e nada inteligente, mas eu não tinha mais o que fazer. A maioria deles me disse não. Alguns deles ainda tiraram um tempo para me explicar porque o que eu estava construindo não fazia sentido. Alguns olharam seriamente, mas aí viram a cap table e ficaram tipo: eu não vou mexer com isso. É demais. E eu recebi 2 propostas de investimento. E quando você está construindo algo que é fora do consenso, ou pelo menos não consensual, é difícil encontrar investidores, porque todos eles, a maioria dos investidores, dizem: estamos investindo nos fora da curva, estamos procurando algo diferente. Mas na verdade, pouquíssimos fazem isso. Tive a sorte de receber propostas de investimento da Aleph, grande venture capital israelense, e da Emerge, outra venture capital incrível. E no final, a Aleph liderou a rodada e a Emerge participou, e eles fecharam a rodada. Antes da rodada,
houve 7 a 8 meses de reestruturação devido à proposta de investimento, o que foi positivo. Mas, novamente, eu não fazia ideia do que estava me metendo. Que conselho você daria a um fundador passando por isso agora? Como você... Tá bem? Então, isso obviamente está no extremo oposto do espectro, mas eu conheço fundadores que passam por situações de negócios realmente ruins. Já houve casos de fundadores que cometeram suicídio, ficaram deprimidos, adoeceram, destruíram relacionamentos ou passaram por outros problemas devido ao estresse dos negócios. Então, qual é o conselho sobre como lidar com algo assim e manter a cabeça no lugar, manter seus relacionamentos e manter sua saúde? Então agora eu vou, sabe, faça o que eu digo, não o que eu faço. Porque eu fiz um trabalho bem ruim em cuidar da minha própria saúde mental naquela época. E eu acho que se eu tivesse alguém com quem eu pudesse conversar, seja um profissional ou talvez, às vezes, as pessoas que mais te entendem são fundadores que estão 2 ou 3 passos à sua frente nessa jornada. Então eu tenho essa rede e agora eu estou até construindo ela ainda mais, de forma mais ampla e profunda. Mas o meu sentimento pessoal, não tenho certeza de quão real era, certo? Mas esse era o meu sentimento. Eu me sentia sozinho. Eu tenho uma esposa incrível, muitos amigos, né? Uma ótima equipe e cofundadores. Mas eu acho que me coloquei em uma situação em que poderia ter feito um trabalho melhor. Eu não cuidei de mim mesmo e eu ainda estou pagando o preço, mesmo tendo terminado há cerca de 18 meses. Aliás, se alguém estiver passando por reestruturação paga para participar, fico feliz em conversar. Eu sempre tenho tempo para conversar com pessoas que estão passando por isso. Esse foi o tipo de dificuldade que senti. Fico feliz em compartilhar minha experiência. Então, se alguém, as pessoas podem ficar à vontade para, sabe, a gente pode deixar meu e-mail. Sim, sim. Não, eu agradeço. Eu agradeceria porque acho que essas são conversas muito difíceis, sabe? É tão clichê, mas é muito verdade. Tudo o que você quer está após uma conversa difícil. E todas essas são ideias motivacionais bem padrão. Se você ouvir muitos podcasts ou ler bastante, vai perceber isso. Mas quando você realmente passa por isso, não importa o que sabe, leu, ouviu ou o que amigos, colegas ou mentores aconselharam. É muito difícil, às vezes é só isso. E você precisa criar coragem para conversas difíceis. Agora, você foi meio que forçado a isso, mas eu acho que, sabe, até pelo que você falou, provavelmente você poderia ter tido essas conversas antes e isso provavelmente teria facilitado um pouco as coisas. Tipo, você provavelmente poderia ter tido uma conversa difícil com seu cofundador. E eu estou apenas supondo, mas você provavelmente poderia ter tido uma conversa difícil com seu cofundador, o que teria levado a conversas difíceis com seus investidores ainda mais cedo, o que ironicamente teria facilitado um pouco as coisas. Mas quanto mais você prolonga isso, mais difícil vai ficar. Sim, acho que esse é um bom conselho para quase tudo. Não fique adiando as coisas. Para mim, a conversa com meus cofundadores não foi difícil. A situação é que era difícil para nós. E quero dizer, nossa primeira reação foi tipo, vamos salvar na empresa? Os investidores da Lancashire não queriam mais cumprir seu papel no venture building, que é investir. Então isso levou a muita fricção e muita dor para todo mundo. Também entendo como eles se sentiram. Passando por essa experiência, qual seria o conselho que você daria sobre como levantar dinheiro que talvez você faria diferente, sabendo que, digamos, esse é um resultado potencial, não ideal, mas possível? Esse é mais um caso em que falar é mais fácil que fazer. Dizem para você, encontre o investidor certo. É como encontrar uma esposa, um marido ou algo assim. Você precisa enxergar o mundo da mesma forma, mas quando as coisas não estão indo maravilhosamente bem e você ainda acredita no que está fazendo, quando você tem essa convicção, você vai aceitar dinheiro de quem estiver disposto a te dar. E eu acho que, voltando, arrecadamos dinheiro de vários perfis de pessoas. Alguns são ótimos, outros nem tanto. Se você me levasse de volta e eu não tivesse aceitado aquele dinheiro, não teria encontrado a oportunidade nem aprendido sobre isso. A incrível oportunidade que agora temos com Sequence. Então, se você puder, escolha os melhores investidores, sabe? Mas às vezes você não pode, sabe? Então...
Meu conselho é conversar com quem já levantou dinheiro dessas pessoas e cujas empresas não deram certo para aprender com elas. Você faria outra escolha? Sinceramente, não entendi, porque você disse que só precisava desses 500 mil para começar a construir e seguir em frente. Então é muito fácil falar e muito difícil fazer. Eu fiquei mais curioso para ir um passo além, ainda mais tecnicamente, porque você mencionou que levantou 2 safes. Por que isso foi uma má ideia? Tipo, do ponto de vista de captação. Porque até quando você precisa fazer uma rodada para baixo, ou quando há algo como pay to play, ou quando você precisa fazer uma reestruturação, as pessoas com SAFs têm condições muito melhores do que todos os outros investidores. Isso gera desigualdade entre investidores e fundadores. Com o Simple Agreement for Future Equity ou uma nota conversível, você fica devendo a eles como se fossem credores da empresa. Então não estou dizendo para não fazer SAFs de jeito nenhum, mas tente evitá-los ao máximo que puder. Principalmente se você já fez uma rodada com valuation definido, pois aí você está dando condições muito melhores aos novos investidores ou tornando o down round mais vantajoso para eles. Durante uma down round, estando posicionado, e você realmente precisa de um advogado ótimo, experiente, paciente e inteligente. Sim, claro. Eles já passaram por alguns desses. Não use o primo do seu amigo ou a filha do seu vizinho. Encontre alguém que já fez isso e esteja pronto para pagar. Mas vale a pena, pois sem nosso advogado não teríamos conseguido. Pessoas que tornavam sua vida miserável por não aceitarem os novos termos. Qual foi a estratégia final? Você mencionou que não é um bom negociador, mas conseguiu fechar o acordo. Então, o que finalmente fez com que eles aceitassem? Eu acho que eles chegaram a um ponto em que entenderam que esse ia ser o melhor resultado. Não há um resultado melhor aqui. Eles quase acabaram com o acordo. Eles deixaram o investidor principal muito ansioso e nervoso. E até mesmo, eu já falei sobre isso antes em um podcast anterior, mas ele retirou a carta de intenções. Um dia eu acordei e o investidor, que é super inteligente e um investidor incrível, eu acordo, vejo, desculpe, mas vejo que seus investidores atuais não estão pensando no melhor interesse da empresa. E eu estou retirando o termo de compromisso. E eu pensei, é isso? Estamos ferrados, não tem investidor. Ninguém está fazendo nada, mas na verdade ele fez isso porque queria me ajudar. Infelizmente ele não me contou. Ah, entendi. Então, se ele tirar o termo de compromisso, esses investidores ficam sem sorte. Eles não têm futuro e vão perder o dinheiro. Mas ele não te disse isso, mas ele sabia na cabeça dele que isso era tipo uma estratégia psicológica de negociação. Ele disse, estou retirando a carta de intenções. A carta de intenções está retirada. E aí eu fiquei, obviamente, eu só lembro de acordar de manhã, ver esse e-mail e pensei, caramba, o que eu vou dizer para os meus cofundadores? Essa foi a primeira coisa que eu pensei. Mas aí voltamos para o assunto, eu só tirei um print, mandei para os investidores e falei, acho que ainda posso salvar isso. Mas vocês têm que colaborar, senão todo mundo vai sair com zero. Foi inteligente e esperto da parte dele. Ele quase me matou, ele quase acabou comigo no processo, mas foi inteligente. Então as coisas avançam. Você tem essa ideia correta, embora não consensual com Sequence. Me fale sobre isso. Apenas enquadre o problema, mas como você validou? Como você chegou? Qual foi a palavra, convicção radical de que Sequence era? Um problema correto e não consensual que realmente poderia se tornar um negócio. Quero dizer, nós tentamos chegar a isso e é algo que às vezes é muito difícil para os homens fazerem, mas tentamos chegar o mais humildes possível. Viemos com uma das coisas importantes que dissemos a nós mesmos. Nós não sabemos nada. Vamos observar como as pessoas estão reagindo ao que estamos construindo. Então começou com a landing page e os anúncios e acabou com 100 ou 100 e poucos que pagaram. Só então começamos a construir, pois já tínhamos muita experiência com Lance. Nós começamos a construir bem rapidamente. Sabíamos exatamente o que estávamos fazendo em termos de infraestrutura e tudo mais. Muito rápido nós lançamos. Você não pode realmente chamar isso de um mínimo produto viável porque em fintech, quando você movimenta dinheiro, não pode ter algo que não funcione. E você também precisa conseguir a autorização do banco.
Então você precisa ter o Federal Deposit Insurance Corporation envolvido, então todo mundo precisa te dar o aval. Não era um mínimo produto viável, mas foi nosso primeiro produto no mercado, exclusivo para quem pagou $200. E isso foi em meados, sim, talvez no terceiro ou quarto trimestre de 2023, quando lançamos a primeira versão. Então nós dissemos, ok, nós não sabemos nada. Então, quando sentimos que o produto estava estável o suficiente, dissemos, vamos abrir para qualquer um que esteja disposto a pagar. Passamos de otimizar por convicção para otimizar por aprendizado. Otimizar para aprendizado exige aumentar a fricção. Decidimos, nada grátis, sem plano ou teste. Quer usar Sequence, tem que pagar. E isso continua sendo verdade até hoje. Voltando um pouco no tempo com o lance, quando pedimos para as pessoas pagarem pelo que estávamos fazendo, ninguém estava disposto a pagar. Dissemos, ok, vamos dar de graça. E isso porque, olha, é como um banco. Ninguém está disposto a pagar por bancos. Então vamos dar de graça, o que sempre é a coisa errada a se fazer, porque basicamente o que eles nos disseram é: nós não vemos valor no que vocês construíram, então não estamos dispostos a pagar. Aprendemos uma lição e dissemos ao Sequence que precisava pagar, abrimos o máximo possível, conseguimos desde pessoas com carteira assinada até pequenas, mas também, empresas de médio porte e tudo o que há entre esses dois extremos. Startups, microempresas, freelancers, trabalhadores de aplicativos, pessoas com bicos, qualquer um que estivesse disposto a pagar. Passamos o primeiro e o segundo trimestre, basicamente, trazendo pessoas para a plataforma, e quando chegamos a cerca de 500 ou 600 clientes pagantes, que foi exatamente no meio de 2024, começamos a analisar os dados e ficou muito, muito claro que, de longe, os melhores usuários são os pequenos empresários. E quando eu digo pequenos, quer dizer empresas com 1 a 10 funcionários. A gente ainda não entendia muito bem o porquê, mas vimos os dados e então mudamos nosso marketing e realmente focamos nessas pessoas. Transformamos cerca de $200 mil em receita recorrente anual em 7 vezes mais em 8 ou 9 meses. No mercado, Mint é o principal concorrente ou acho que é algo comparável? Porque o Mint tem milhões de usuários, mas eles nunca conseguiram descobrir como fazer o dinheiro se mover automaticamente de verdade. É isso que o Sequence faz. Interessante. Qual é o problema real que as pessoas têm que você está resolvendo e que, por exemplo, o Mint não resolve? Porque o Mint, de novo, tem milhões e milhões de usuários, então seria como um incumbente que você está tentando substituir, de certa forma. Bem, não. Existem vários PFMs, tem certo? Ferramentas de gerenciamento de finanças pessoais como Rocket Money, WineNaptil, Monarch. Mint é obviamente a maior e mais famosa, que faz eles encerraram ela. Na verdade, começamos de onde eles param. Não sou de planejamento financeiro, mas de execução. Vemos pessoas usando essas ferramentas no Sequence e executando. Então, na verdade, eu não estou competindo com eles porque orçamento, de novo, eu não sei como multiplicar nada por 10 ali. Nós construímos algo que é diferente e ocupa um lugar diferente. Somos uma ferramenta de execução. Vejo a Sequence como um app de fitness que treina por você. Você configura e nós fazemos a execução. Nós sempre colocamos você no controle. Você sabe o que está acontecendo. Você sabe para onde o dinheiro está indo. Você vê como construir o que quiser construir, seja como estão pagando, economizando ou investindo. Sim, então só explique de uma forma bem simples, tipo como as automações realmente funcionam. Porque eu estava ouvindo alguns dos seus conteúdos anteriores e você disse que o americano médio tem 15 contas financeiras diferentes. Então, é tudo super fragmentado. Qual é o problema real? Tipo, qual é o fluxo de trabalho que eu quero dizer? Obviamente, clientes diferentes, fluxos de trabalho diferentes, mas quando alguém, a média, pega o cliente comum, o que faz com isso? Então, talvez só... A oportunidade é uma ótima pergunta. Quero dizer, o que passamos a entender ao trabalhar com nosso público é que nossa estrutura financeira, tanto como consumidores quanto como proprietários de pequenas ou microempresas, passou por uma grande fragmentação. O americano médio guarda dinheiro em 15 lugares. Para donos de pequenas empresas, esse número é maior. E é difícil acompanhar onde está todo esse dinheiro e ainda mais difícil gerenciar. E é quase impossível tomar decisões financeiras inteligentes nesse contexto. E
a situação piora. Cresce a distância entre consumidores, pequenos empresários e onde está o dinheiro deles. Por causa do Open Banking, Banking as a Service e finanças embarcadas. Há cada vez mais serviços, produtos e aplicativos, o que é ótimo. E o que fazemos, nossa estratégia, é abraçar essa fragmentação. Não agrupamos nem desagrupamos, apenas damos sentido e reunimos tudo em um só lugar. Ajudamos nossos usuários a aproveitar todas essas ofertas incríveis. Quero dizer, você realmente pode construir riqueza com isso. É como se tudo estivesse espalhado. É realmente caótico. É absolutamente caótico. Então, essa é a solução para tudo isso. Com certeza. Não é apenas para evitar perder 2.000 no PayPal, mas sim garantir que cada dólar seja usado da melhor forma, certo? E isso te ajuda a alcançar seus objetivos no piloto automático. Quer dizer, estamos vendo pessoas que estão... Uma das coisas pelas quais sou realmente apaixonado é ajudar as pessoas a saírem disso. Algo que muitos dos nossos usuários fazem. Isso não significa que você está, não sei, que você não tem dinheiro nenhum. Algumas pessoas que têm uma renda alta ainda vão ter empréstimos estudantis e várias coisas assim. Então, ou cartão de crédito, ou coisas desse tipo. Nós ajudamos essas pessoas a automatizar e otimizar o pagamento das dívidas, o que significa que, muito rapidamente, elas passam de pagar dívidas para economizar para o que é importante para elas ou investir e garantir que estão, cuidando do futuro dos filhos ou do que for importante para elas. São pais mais velhos ou apenas vivendo a vida que querem viver. E isso nossa empresa é muito orientada por uma missão. É algo em que realmente acreditamos que podemos, como eu disse antes, estamos mudando a trajetória da vida das pessoas. Vou relatar uma história de um cliente e a automação que ele implementou para que outros possam entender como isso pode impactar a vida de alguém. Então, um bom exemplo seria que temos acho que talvez o melhor exemplo seja começar descrevendo o nosso ideal customer profile, ou nosso cliente ideal. Nosso cliente ideal é um pequeno empresário. E eu digo que pequenos empresários não são um pequeno negócio porque essas pessoas, elas desempenham muitos papéis, certo? Eles gerenciam tanto as finanças do negócio quanto as finanças pessoais em sequência. Temos um cara que tem um negócio incrível de aluguel de curta duração. E ele tem uma família, 3 filhos. E esse é o negócio dele. Isso é como um negócio de família. A esposa dele também trabalha com ele. Eles gerenciam de 30 a 40 apartamentos. Eles anunciam apartamentos em várias plataformas como Booking e Airbnb, mas a maioria não é deles, e sim de outras pessoas. E são eles que só preenchem. Há muito dinheiro circulando de várias plataformas para diferentes apartamentos e proprietários. Tem os faxineiros, os depósitos de segurança. Eles devem garantir que economizam dinheiro, investem em marketing, se pagam, cuidam do futuro dos filhos e guardam para as férias. Então não é nenhum bicho de 7 cabeças, certo? Mas tem muito dinheiro circulando. E você não pode deixar de pagar o proprietário, certo? É só que quero dizer, eu não sou tipo um... Todo mundo é uma pessoa de números até certo ponto, mas a maioria das pessoas não gosta disso. Acho que só um tipo específico de pessoa maluca gosta de números e vira contador. O resto odeia. É chato, é tedioso, não é divertido, né? E tem muita gente que fica nervosa com isso, sabe? Isso te deixa nervoso. Sim, outro dia mesmo eu conversei com um cara que tem tipo uma franquia e ele tem algumas barracas de smoothies, tipo, sei lá, umas 6 ou 7. Ele disse que economizo muito tempo e tenho tranquilidade, pois sei que sempre pago meus funcionários em dia e tenho dinheiro suficiente em cada subconta. E para mim, como um dos caras que construiu esse produto, isso simplesmente me deixa feliz. Você acorda e pensa, estou construindo algo com impacto positivo no mundo. E isso é o que eu sempre quis construir durante toda a minha vida. A pergunta mais óbvia agora, que acho importante responder para quem ouve, é que você está gerenciando o dinheiro das pessoas com base em um algoritmo. Qual a garantia de que nada dará errado ou será transferido indevidamente? Porque se tudo é automático, se alguém está usando isso corretamente, isso significa que está confiando totalmente a gestão financeira. Isso é estressante. Imagino que você tenha essas conversas sempre. Sim. Então, antes de tudo, por muitos anos as pessoas falaram sobre o dinheiro autônomo.
E posso te dizer que as pessoas, com 100% de certeza, as pessoas não querem dinheiro autónomo, elas querem ajuda e um pouco de automação, mas ainda não estão prontas para entregar tudo e simplesmente não acompanhar. Há um ditado famoso que diz que as três coisas mais importantes são saúde, família e dinheiro, mas não necessariamente nessa ordem. E estamos vendo que as pessoas, mesmo quando tudo funciona 100% sem que elas precisem fazer nada, voltam 2, 3 vezes por semana para ver o que está acontecendo. Então, você pode configurar o sistema de uma forma que algumas coisas você tenha que fazer manualmente. Não acontece automaticamente, basta apertar um botão até ganhar confiança. E então, quando as pessoas estão criando as regras, existem várias maneiras de garantir que coisas como, por exemplo, que nada que você não queira aconteça. Você pode criar as proteções no software. Você pode dizer, quero sempre pagar o saldo total do cartão de crédito, mas nunca mais que R dólar, 1000 R dólar, 10.000 ou outro valor que escolher. Você sempre pode criar essas proteções. Se alguém estiver interessado em ver como o Sequence funciona, ou obviamente no YouTube, nós temos uma comunidade super ativa de pessoas incríveis no Discord. Algumas pessoas da comunidade conhecem o produto melhor do que eu, para ser sincero. Algumas dessas pessoas são muito inteligentes e incríveis e nos sentimos sortudos por construir com e para elas. Isso também é uma jogada inteligente como fundador, construir uma comunidade, isso é muito inteligente. Esse é um ativo tão subestimado que você construiu. Eu acho que mais fundadores deveriam tentar fazer isso. E quero dizer, a gente sempre fala sobre audiência, certo? Falamos sobre audiência, não construir comunidade. Posso falar sobre isso por horas. É algo que me apaixona muito. Sempre tentei criar comunidades em torno de coisas. Eu tive alguns pequenos sucessos aqui com Sequence. Essa foi a primeira coisa que eu imediatamente entendi que pode ser como e se tornar como uma multidão. Isso pode virar um fosso em torno do negócio. E a minha opinião é que o ajuste do produto à comunidade é muito mais difícil do que o ajuste do produto ao mercado. E se você tem uma comunidade e percebe sinais iniciais de que uma comunidade está sendo criada, você precisa fazer tudo o que puder para cultivá-la. E foi exatamente isso que fizemos com muito sucesso. Se olharmos para a Sequence, e já para o que ela está possibilitando, mas também para o futuro da contabilidade e das finanças, eu imagino que você já entende como a inteligência artificial vai impactar isso e como a inteligência artificial vai. Então, realisticamente, quão longe estamos de os contadores não serem mais relevantes, CFOs? Quero dizer, CFOs até certo ponto. Digo, os CFOs podem ter um papel maior se você for abrir capital ou estiver em uma fase mais avançada. Talvez as pessoas busquem experiência, mas, por exemplo, um Chief Financial Officer ou contador muito tático, ou um contador com Sequence, além da inteligência artificial que vocês devem lançar. Como será o futuro das finanças e da contabilidade para pequenas empresas? Então, contabilidade, eu acho que quero dizer, quanto mais trabalhos tediosos você precisa fazer, mais fácil é te substituir, certo? Então, os contadores definitivamente deveriam se preocupar. Eu acho que é uma questão de que não estamos longe disso. Contadores, contabilistas e diretores financeiros podem se tornar estratégicos. Essa é uma história diferente e depende do tipo de contador ou diretor financeiro que você é. Essas pessoas podem se tornar estratégicas e, sem serem substituídas, farão mais com equipes menores. Porque toda essa coisa de, colocar números e garantir que você reconcilia as coisas, isso vai ser resolvido muito facilmente. Na verdade, você já quase resolveu isso, mesmo sem inteligência artificial até certo ponto. Sim, sim. O problema é a cauda longa, certo? Por isso é preciso uma boa inteligência artificial para entender qual foi o pagamento, o destino do dinheiro e como categorizá-lo. Está quase lá, mas ainda falha. Antigamente era preciso uma equipe de 10 pessoas, hoje uma só faz o mesmo. Então é isso. E eu acho que nosso papel, ou da Sequence, é ser o elo que conecta tudo isso. Não queremos substituir nenhum jogador. Não queremos oferecer empréstimos, cartões de crédito ou competir em taxas de juros.
Somos o tecido conectivo, unindo nossos usuários às melhores ofertas. E nós já estamos usando inteligência artificial agora para analisar os clientes e poder oferecer a melhor oferta especificamente para eles. Eu posso te dizer, ei Scott, vejo que você tem esse cartão MX. Se você mudar para o Discover, vai poder pagar menos, ou vice-versa. E assim, estamos sempre em nossa missão de melhorar a vida das pessoas por meio do bem-estar financeiro delas. E há muito a ser feito nesse sentido. E também há muito dinheiro que você pode ganhar. Claro. Bem, porque, ok, eu ia dizer, tipo, temos Open Banking, finanças embutidas, banco como serviço. Há todo esse desmembramento, você está fazendo o reagrupamento. Você está sendo a rede de conexão de tudo isso. Mas eu não estou agrupando, certo? Porque Você está conectando, sim, correto. há um ditado famoso: você pode agrupar ou desagrupar. Nós discordamos. Achamos que agora, ou pelo menos onde atuamos, estamos apostando na fragmentação. Apostamos no desagrupamento, mas damos sentido a isso. Não quero que agrupar signifique entregar os cartões. Eu vou-te dar empréstimos e seguro. Não quero te dar nada, só garantir que receba a melhor oferta disponível. Porque para eu competir contra, sei lá, de novo, com o Chase não faz sentido. Você afirmou que a Starbucks é um dos maiores bancos dos Estados Unidos da América devido aos cartões de valor armazenado. Então, o que isso realmente nos diz sobre para onde o futuro dos bancos está indo? Eu acho que contas bancárias, como infraestrutura, já são uma commodity. E nós estamos construindo em cima disso. É aí que todas as fintechs entram. Acho que vai ser assim. Afinal, as pessoas têm dinheiro no Starbucks, certo? É um banco por definição. Este é apenas um exemplo. Existem muitos outros. E a Uber está oferecendo empréstimos. Então, estamos começando a ver cada vez mais empresas cujo serviço principal não é financeiro, oferecendo serviços financeiros. E é algo que nós não só não podemos parar, como também não queremos parar. É ótimo. As pessoas têm mais oportunidades e opções. Competição é boa, não é? Mas é preciso esse tecido conectivo que estamos construindo. Olhando para daqui a 10 anos, o que espera para o futuro das finanças, bancos tradicionais, novos produtos desagregados e onde você se vê nesse cenário? Acredito que os grandes bancos continuarão existindo. Eles têm uma marca. A marca é um dos maiores ativos que você pode ter. Acho que precisaremos achar formas de... Acredito que bancos pequenos e médios deveriam se preocupar mais para oferecer um serviço melhor. E eles vão precisar pensar em estratégias para continuarem relevantes no futuro. Sim, e eu acho que o problema dessa fragmentação massiva vai aumentar. E novamente é uma oportunidade, mas também tem seus desafios. Então é por isso que eu acho que há uma grande oportunidade aqui. Estamos bem posicionados para aproveitar, mas outros concorrentes podem surgir. Se quiserem falar com você ou saber mais sobre Sequence, onde devem ir? Então, eu sou mais ativo no LinkedIn, meu perfil no LinkedIn é bem movimentado. E getsequence.io, perfeito. Esse é o nosso site, você pode ver tudo lá. Também fico feliz em compartilhar o link para a nossa comunidade no Discord, que também é muito ativa. Se quiser perguntar sobre o Sequence ou conversar com usuários, será bem-vindo. Podemos compartilhar o link também. Então, só algumas perguntas, porque, de novo, você é um empreendedor. Você falhou publicamente e depois teve sucesso. Mas qual é o seu método? Ou como você pensa em extrair o máximo de aprendizado do seu fracasso? Então, realmente pensar sobre o que deu errado sem deixar que isso te paralise? Essa é realmente uma ótima pergunta. Para mim, quanto mais pressão, mais medo e mais ansiedade, mais eu faço as coisas. Eu me sinto melhor quando tenho um plano e sei o que vou fazer. Então, para mim, ser o paraíso nunca foi uma opção. E eu acho que é só ir lá e fazer as coisas, tentar coisas, construir coisas. Mesmo que você ache que está muito estressado e em um momento ruim consigo mesmo, apenas saia e faça as coisas. Faça as coisas. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. A cultura de startups costuma valorizar o otimismo, o que não me incomoda,
mas você defende a honestidade brutal e a verdade, tirando a ilusão sobre o sucesso real, pois isso levou aos momentos estressantes com Lance. Então, como você mantém até mesmo o moral da sua equipe nesse mundo de honestidade brutal e verdade, e não de otimismo? Não acho que seja uma coisa ou outra. Você precisa chegar o mais próximo possível da verdade. Às vezes a verdade é que você está indo bem, e às vezes que as coisas estão indo tipo, você sabe, ladeira abaixo, né? E o importante, né? O recurso mais importante que nós temos, obviamente, é o nosso tempo. E se você está mentindo para si mesmo ou fingindo as coisas, então você está mentindo para si mesmo. Você está desperdiçando o seu recurso mais importante. Então tente pensar sobre isso, não como um enfeite ou algo assim. Assim como você tem um tempo limitado aqui, garanta que seus esforços e energia estejam direcionados para algo que faça sentido. Finja até conseguir é uma das coisas que eu mais odeio, Por que você odeia tanto isso? Por que isso está errado? porque isso leva as pessoas a uma jornada em que elas passam 90% do tempo fingindo. Existe um preço mental que elas estão pagando. Quando digo fingindo, não me refiro, por exemplo, a um cliente perguntando se você tem esse recurso. E aí você diz sim, vai lá, constrói e entrega na semana seguinte. Isso não é fingir, isso é fazer acontecer. Isso é verdade. Mas se alguém te pergunta como as coisas estão indo e você diz que está arrasando, que está incrível, quando claramente não está, ou quando você fala que tem 5.000 clientes, mas na verdade são só 5, isso é muito perigoso. É aí que as coisas podem complicar. Não finja, ok? E eu acho que também para um empreendedor eu odeio, eu também não gosto do finge até conseguir. Mas por algum motivo, essa parece ser uma ideia predominante no empreendedorismo. E eu acho que ter essa falta de alinhamento entre onde você está, o que você declara publicamente que é, tipo, o quão bem você está indo publicamente versus o quão bem você sabe que está indo na sua cabeça, eu acho que isso simplesmente destrói as pessoas, especialmente se você faz isso por muito tempo. Eu concordo, eu concordo, eu concordo. É por isso que eu não gosto disso. E também, se você mentir no final, as pessoas vão perceber. Você não pode esconder tudo o tempo todo, né? Se você pensar em alguns dos melhores conselhos, porque tenho certeza de que você teve muitos mentores e amigos ao longo da sua carreira em muitas das suas empresas, quais seriam alguns dos melhores conselhos que você já recebeu? Pegue o dinheiro, cobre. Se ninguém paga, você não cria algo valioso. Isso é fundamental. Por fim, gosto de perguntar isso, já que você tem duas filhas e quer deixá-las com os melhores conselhos para prepará-las para o sucesso futuro. Então, se você pudesse pegar todas as lições de vida e toda a sabedoria que adquiriu ao longo da sua vida e só pudesse passar uma lição para elas, qual seria essa lição? Não tenha medo. Não tenha medo. Mesmo que você ache que algo aconteceu e que é o fim do mundo, não é. Vai ficar muito menos pior do que você pode imaginar. Então não tenha medo. Vá em frente.